Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo com algumas fotos do Galaxy S23 Ultra colocado ao lado do iPhone 14 Pro. Então são fotos interessantíssimas porque dá para nós termos uma noção das diferenças em situação de luz excelente ali, luz muito boa, mas também de baixa luz, tá? Ali fotos da lua, inclusive. Então é bem legal, bem interessante para vocês terem uma noção do que cada aparelho pode entregar. Tá? É mais interessante do que você imagina. Dá uma olhada, eu vou comparar lado a lado aqui na tela para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando, tá bom? Então vamos nessa, dar uma olhada nessas duas câmeras que estão excelentes. Bom, pessoal, então olhando as duas imagens, iPhone 14 Pro do lado esquerdo e Galaxy S23 Ultra lá direito, está escrito ali o nome do Galaxy S23, então dá para saber bem aí qual que é qual. Vamos lá, então uma coisa que eu notei, as nuvens, quando eu tirava foto de nuvens como essas aqui, no mesmo horário, você vê que está praticamente o mesmo formato, deu uma diferença, até eu achei esquisito, que eu tirei no mesmo minuto, mas é ângulo da lente, provavelmente, talvez eu tenha variado um pouco a posição, mas enfim, deu uma pequena diferença de formato, mas uma coisa que eu reparava que não acontecia com o S21 Ultra é essa textura, sabe, de algodão aqui que está na nuvem. Agora, ampliando um pouco, vamos trazer essas duas fotos para frente, 1, 2, 3, 4, 5, para entender um pouquinho mais aí das diferenças de cada imagem, tá? Então dá para ver que elas estão bem próximas, mas nós temos um pouco mais de detalhe aqui no iPhone, tá vendo? No cimento dá para ver um pouquinho mais de detalhe, aqui nessas janelas aqui laranjas também dá para ver um pouquinho mais de detalhe, aqui está um pouco mais chapado, parece, né? Aqui, quando eu coloco bastante zoom, dá para ver que tem um pouquinho mais de detalhe na foto do iPhone, mas por outro lado a cor da árvore aqui, a textura das folhas parece que ficou um pouquinho melhor no aparelho da Samsung. Então vamos diminuir aqui um pouquinho mais, vamos tentar pegar aqui esse outro prédio aqui, ó. Então vamos pegar os dois, colocar a mesma quantidade de zoom, dá para ver que tem mais textura, tá vendo? Aqui essa parte que a pintura tá um pouco suja aqui, aparece mais no iPhone do que no Galaxy, tá? A mesma coisa aqui embaixo, ó, nessa construção, aqui parece que tá limpa a parede, mas a parede tá suja, tá assim, tá desgastada, tá? Então, me parece que tem um pouquinho mais de detalhe nas fotos do iPhone, mas assim, por muito pouco. Aqui, por exemplo, esse prédio eu estou gostando mais dele aqui no Galaxy. Esse outro aqui pequenininho também estou gostando mais dele aqui. Então é engraçado, né? Veja como é totalmente subjetivo, é bem complicado escolher a melhor foto quando nós atingimos aí um nível tão bom entre os dois aparelhos. Vamos para outra foto agora. Aqui do lado direito, iPhone 14 Pro com a resolução máxima de 48 megapixels sem compressão nenhuma, a foto no arquivo de maior formato, e no lado do S23 Ultra estou tirando a mesma foto com uma resolução máxima de 200 megapixels. Então vamos aproximar aqui o mesmo ponto, 4, 5 de zoom, acho que já está bom. Aqui a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5 de zoom aqui. Agora veja que a história ela está bem diferente aqui, já começa a ficar um pouco diferente. Com relação às nuvens, o Galaxy pegou melhor, tá vendo o que eu falei, aquela textura de algodão? Quando eu falei disso, eu quis dizer exatamente aqui, ó, essa região aqui tem textura, tem diferença de tamanho. Aqui ficou um branco, só uma parte branca. Agora, por outro lado, veja só que interessante. Aqui, dando um pouquinho mais de zoom, dá para ver que a parede aqui
no Galaxy ela sumiu, ela não ficou detalhada, nem as persianas, aqui a janela laranja, enquanto que no iPhone com menor resolução dá para ver bem marcado aqui, tá vendo essas listas aqui, e também a parede, né? Dá para ver que tem uma sujeirinha aqui na parede, esse outro lado não, então tem uma resolução bem interessante. A mesma coisa essa parte aqui de cimento, ó, aqui no Galaxy meio que se perdeu, ficou quase que uma cor só, com algumas marquinhas, e aqui parece que nós temos maior resolução. Vamos ampliar um pouquinho mais aqui, ó, para ver as árvores, ó. Aqui nós temos, vamos aumentar mais um pouco aqui também. Aqui estão bem parecidas, mas dá para ver que essa casa aqui, ó, tá com um telhado com uma definição melhor, e aqui no Galaxy ficou um pouco embaçado, né? Mas as folhas estão muito semelhantes, tá? Mesma coisa aqui, ó, essa parede, aqui tá um pouco mais, uma cor só, né? Aqui é a mesma coisa, o cimento, ó, você não vê tantos detalhes quanto vê aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem a sujeirinha do cimento, aqui, que aqui não aparece. Então, bem curioso, né, ver essas diferenças. Vamos aqui para o outro prédio para ter uma ideia aí se ficou tão diferente assim a resolução. Olha que engraçado, aqui os dois pecaram, né? Ficou um pouco embaçado, mas aqui no Galaxy ficou um pouquinho mais. A mesma coisa, ó, a questão da pintura, aqui está um pouquinho mais nítida, mas estão bem próximas, mas dá uma diferença de tom, né? Dá uma diferença de cor. E eu acho que perde um pouco, mesmo que tenha uma resolução maior. Aqui nós temos essa cor está mais próxima do que eu estou enxergando aqui. O prédio é mais para esse lado, não está exatamente, mas é mais para essa cor do que essa cor mais amarelada. Agora vamos para a próxima foto. Aqui aquela mesma nuvem, só que dando o primeiro nível de zoom. Aqui um zoom de aproximadamente 3 vezes, né? Então aqui, vamos dar uma olhada, ó. Veja que eu tenho um pouquinho mais de definição, tanto na nuvem, ó, vamos dar mais 2 de zoom aqui, de ampliação, e vamos dar uma olhada, olha, aqui eu tenho um pouquinho a mais de definição e um pouquinho mais de textura no cimento, tá vendo, ó? Então a textura no cimento me parece um pouquinho melhor, a vegetação não está tão diferente assim, mas olha que curioso, eu gostei mais da vegetação aqui no aparelho da Samsung. Agora vamos ver essa casa aqui, como é que ficou. Ó, essa casa eu tenho mais definição aqui de detalhe na parede no iPhone do que no Galaxy. Então é bem curioso ver essas diferenças. Vamos pegar essa parede lateral agora, ó, para ver as diferenças. Aqui eu tenho um pouquinho mais de tijolo e um pouquinho mais de definição aqui no tijolo na parte de trás. Aqui eu tô com uma superfície um pouco menos detalhada, tá? Vamos ver aqui, por fim, esse cimento aqui, ó. Aqui eu tenho um pouquinho mais de ruído do que aqui. Então essa é a situação. Vamos para a próxima foto. Esse ponto começa a pintar uma diferença interessante, tá? Aqui eu começo a aplicar um zoom mais digital no iPhone, tá? Aqui é o finzinho do zoom, enquanto que aqui no Galaxy, esse aqui, ó, deste lado direito da tela, eu ainda estou usando o zoom óptico. Então aqui começa a aparecer, começa a inverter as posições. Olha que aqui eu tenho toda a textura aqui no cimento, enquanto no iPhone eu já comecei a perder. É só olhar para um lado e para o outro, ó. Aqui eu já perco algumas linhas, olha, enquanto aqui eu tenho todo o cimento marcado. Ah, aqui a mesma coisa, olha, para essa parede aqui, ó, vamos colocar as duas lado a lado, ó, aqui eu tenho mais definição. Olha essa parte aqui como eu tenho definição e aqui já se perdeu. Então, aqui eu começa, na verdade, a inverter as posições, porque eu tenho, com o zoom óptico do Galaxy, eu tenho uma vantagem bem grande. E aí a coisa começa a ficar melhor para o lado do aparelho da Samsung. Olha que interessante e quanta diferença que dá para ver aqui, né? Dá para ver muito mais detalhes desse lado aqui no aparelho da Samsung.
Agora vamos para mais uma foto. Este lado aqui, do lado esquerdo, eu já estou num zoom digital, desculpa. Já estou num zoom digital, enquanto no Galaxy eu estou com um zoom óptico ainda bonitão. Então dá para ver aqui, ó, essa antena, por exemplo, vamos ampliar um pouquinho. E a própria parede de cimento, ó, eu tenho muito detalhe, enquanto que aqui, ó, no iPhone já a história já se perdeu, né? Já ficou, não dá para aproveitar essa imagem, já ficou inútil. E aqui, ó, também a mesma coisa. Olha a diferença de definição. Eu tenho toda a definição aqui. O cimento tá numa cor super real, tá boa a cor, não tem nenhum problema. Olha, esse cano aqui apareceu direitinho. Aqui tá quase um borrão. Então é bem interessante ver a diferença, né? Como o aparelho da Samsung, por conta do zoom óptico que eu tanto elogio, que eu tanto gosto, faz realmente a diferença em várias situações. Olha aqui, ó. Aqui você não vê toda essa fiação aqui de para-raio e tal. Aqui sumiu, olha. Aqui não existe nada. Então é uma diferença muito interessante e dá para ver como você fica com possibilidades de uso muito maiores quando você está com o aparelho com zoom óptico. Agora vamos para a próxima foto. Acho que é uma foto aproveitável 100%, mas esse é o zoom de 100 vezes, tá? Então é isso que nós temos de detalhe. Perde, claro, né? Fica ali um negócio meio embaçado aqui em algumas partes, mas temos. O importante é ter, né? Se vai estar perfeito, tal, pode não estar a melhor coisa do mundo, mas é melhor ter mais ou menos do que não ter, né? Então aqui dá para chegar muito, muito perto mesmo. Vamos para a próxima agora, comparando os dois modelos. A noite estava já chegando, ainda estava claro, mas comecinho da noite já aparecia a lua. E interessante ver o tratamento de cada aparelho nessa condição de luz. Vamos ampliar um pouquinho, 1, 2, 3, 4 vezes aqui e 1, 2, 3 vezes desse lado para ficar parecida, né? Então aqui, o que dá para perceber? Que no Galaxy nós temos um pouco mais de ruído. Olha que essa parte que está um pouco mais escura, até essa listra aqui está com mais ruído do que aqui, que também tem, mas tem um pouquinho mais de ruído, tá? A lua no aparelho, agora nessa comparação, acho que as duas não ficaram grande coisa. No iPhone, por incrível que pareça, ficou um pouquinho melhor definida. Vamos dar uma olhada agora nessa parede aqui para ver como é que ficou. De novo, né, dá para ver que tem um pouquinho mais de definição no iPhone, de todas as marcas, do que no Android, mas é por pouco. Eu não achei que teve uma diferença tão significativa. Agora eu vou começar a dar um zoom na lua, agora as coisas vão ficar interessantes. Curiosamente o iPhone ficou um pouquinho menos pior, aqui não tem melhor, né? Não está nenhum da grande coisa, mas o zoom aproximou um pouquinho mais, mas manteve alguma definição aqui da textura, aqui das crateras, tal. Ficou um pouquinho, dá para ver a sujeirinha aqui da lua, enquanto no Galaxy S23 você não vê muita coisa. Vamos aproximar um pouquinho mais e vamos aproximar aqui também, deixar mais ou menos do mesmo tamanho. Tá vendo o que eu quis dizer? Aqui tem um pouquinho mais de definição, mas não tá grande coisa. Já começou a ficar esquisita aqui a borda da lua, enquanto aqui tá um pouquinho mais bem marcada, mas ainda assim com ruído. Vamos aproximar ainda mais o zoom agora para ver como é que fica. Frente, só quem aproxima é o Galaxy S23 Ultra. Então são duas fotos seguidas aqui do S23 Ultra. Aqui já ficou bem legal, já ficou bem bonita, e aqui é o zoom em 100 vezes, tá? Então aqui é aproximadamente 30 vezes e aqui nós temos o zoom com 100 vezes. Fica um pouco embaçado, tal, mas você tem uma lua aqui para enxergar, né? Com detalhes, fica bonita, fica legal, fica legal. Aqui ficou um pouquinho de ruído, porque estava passando nuvem bem na hora, mas é isso que temos aí de vantagem do zoom óptico, que eu defendo tanto, porque realmente eu gosto. Eu acho muito legal ter essas possibilidades de aproximação. Vamos para a próxima foto já de noite. S23 Ultra, lado esquerdo, iPhone. Veja que interessante, nós temos um céu um pouco mais próximo do real
no lado do iPhone, enquanto nós temos um tom mais azulado do lado do Android. Vamos aqui aumentar um pouquinho essa imagem para ver aí as diferenças um pouco mais de perto. Então, eu achei curioso porque já começa a aparecer algumas estrelas assim bem de cantinho aqui no aparelho da Samsung. Vamos dar um zoom agora nesse prédio para ver como é que ficou, né? Vamos tentar aproximar um pouquinho mais para ver as diferenças. Então, assim, sinceramente, eu acho que a cor mais real que eu estava enxergando na hora é a do iPhone, essa mais escura, mas eu gostei do tom do céu aqui, eu achei que ficou bem interessante no lado do Galaxy. Com relação a detalhes, a textura, tudo, aqui parece que tem um pouco mais de realismo, tá vendo? Nessa luz que vazou aqui para o prédio do que aqui. Tá? Vamos descer agora um pouquinho mais, ó. Nós temos um pouco menos de ruído. Não, é diferente, mas tem ruído nos dois lados. É engraçado isso, né? Vamos pegar o prédio aqui um pouquinho mais distante, ó. Aqui ficou mais estourado no iPhone, tá vendo? Ó? Mas aqui ficou embaçado. Então, assim, não ficou grande coisa nenhuma das imagens. Ó, aqui, por exemplo, aqui a cruz da igreja ficou melhor no Galaxy do que no iPhone. Então, assim, por outro lado, olha, esse pedaço aqui, essa janela, tá melhor no iPhone do que no Android, que ficou um borrão aqui. Mas, sinceramente, nenhuma ficou exatamente grande coisa, né? Aqui parece que você tem um pouco mais de definição, mas aqui você ficou com uma imagem, nós ficamos com uma imagem mais embaçada, né? Então parece que o Galaxy ele entrega uma imagem menos nítida, mas que em alguns momentos parece que é muito interessante, mais interessante ter a imagem menos nítida, né? Mas as duas imagens estão relativamente parecidas, tirando essa questão do tom, né? É que quando você amplia para valer, você começa a ver um pouco mais de defeito. Aí começa a ficar mais complicado, mas assim, eu acho que as duas fotos são bem aproveitáveis, e aí eu acho que é um pouquinho de gosto, mas talvez a definição, a nitidez, vamos dizer assim, da Apple está um pouquinho mais interessante. Mas vamos para a próxima foto ainda de noite. A resolução do iPhone está no máximo, tá em 48, mas aí veja que curioso, em 48 entrega uma imagem com bastante ruído, tá? Enquanto, isso é uma curiosidade bem interessante, a resolução da mesma imagem no Galaxy não tem esse ruído todo. Aqui eu estou com 200, aqui eu estou com 48, ou seja, estou com o máximo da câmera de cada lado. E aqui ficou com muito ruído, no iPhone ficou com muito ruído mesmo, é incrível, né, a quantidade de ruído, dá para ver bem aqui pelo céu, aqui pelo prédio, aqui olha, enquanto que no Android nós não temos isso, temos uma definição bem mais interessante. Então, aqui de noite, na resolução máxima, para mim, o Galaxy S23 Ultra ficou com uma imagem bem mais interessante. Uma situação só que de noite, né, só sobra um competidor quando nós começamos a colocar o zoom, tá? Então aqui, primeiro estágio aqui em 3 vezes de zoom realmente não fica grande coisa, né? Fica o farolzinho aqui, fica muito parecido com o iPhone, não fica grande coisa. Aqui já temos uma definição muito legal. Eu acho que essa é dos melhores exemplos, olha, fica muito legal esse tipo de foto, ampliando, ela continua mandando muito bem. E aqui em 100 vezes nós temos essa foto e temos essa aqui também, são duas imagens aí diferentes, mas olha só, quando nós colocamos o zoom, dá para ver que esse zoom aqui, que foi de aproximadamente um pouco mais de 30 vezes, acaba sendo melhor aproveitado, né, do que o de 100 vezes. O de 100 vezes tá decente, tá legal dentro do que nós temos, né, imaginando que é um zoom digital sendo aplicado e tal. Então, ok, né, não dá para fazer milagre. Mas veja que deste lado aqui esquerdo,
eu acho que mandou muito bem, claro, a foto tá desse tamanho aqui, o que eu enxerguei na tela foi isso aqui, enquanto deste lado foi esse o cenário, tá? Então é diferente, mas aqui dá para ver que já perdeu definição e aqui tem muito mais detalhe, tá bem interessante. Então esse é o grande barato, né? É claro que uma hora enjoa, né, de tirar foto de lua nessa vida, mas é bem bonito ver aonde que dá para chegar com esse aparelho da Samsung, que no final das contas, gente, é aquela história que eu já venho comentando há algum tempo. Não é perfeito, nenhum aparelho é perfeito. Acho que deu para ver muito bem nesse comparativo que eu fiz, porque cada aparelho ganha num pedaço, até numa mesma imagem, você vê cada aparelho ganhando num pedaço de uma imagem. Mas lembre-se, gente, eu não sou fotógrafo, eu não sou profissional de fotografia, então a minha opinião é uma opinião como poderia ser a de vocês, de qualquer pessoa comum, tá? É a opinião de uma pessoa comum, estou falando o que eu estou vendo, tá? E assim, o que eu pude ver é que cada um desses aparelhos tem ganha e muitas vezes em um pedaço da foto. Então é muito curioso isso e mostra como para chegar numa análise assim mais detalhada assim de qual é o melhor, tem que achar pelo em ovo, né, gente? Tem que ali olhar o detalhe para poder chegar a uma conclusão. Mas, no final das contas, por que eu deixei essa imagem esse tempo todo? Para mostrar que, mesmo com as suas limitações, em várias imagens que eu mostrei para vocês nesse vídeo, dá para ver que o S23 Ultra não tem a mesma quantidade de detalhes nas paredes, nas texturas que o iPhone, mas quando você coloca o zoom, e o zoom é muito legal e é muito útil em várias situações, quando você coloca o zoom, acabou. Aí você tem toda a definição do mundo, você consegue puxar a imagem, então você tem uma vantagem incrível para o lado do aparelho da Samsung quando chega na utilização, seja do zoom, seja em 10 vezes ou até 30, dá para chegar, a 20 é o ideal, tá? Com um pouquinho de digital, mas 30 ainda é bem aceitável, então quando você chega nessa utilização, aí você vê que o aparelho da Samsung é um pouco mais versátil e pode ser interessante em muitas situações do uso ali do dia a dia. Bom, pessoal, então é isso, é aquela história, né? Eu ainda fico bem dividido, eu vejo uma nitidez, um nível de detalhe maior em algumas situações para o lado do iPhone, mas por outro lado, a possibilidade de ter um zoom ótico e aproximar e acabar com essa diferença muitas vezes, né? Quando você abre a foto ali, você tem uma nitidez maior porque você foi buscar o motivo da foto lá longe. É bem legal, é bem interessante. Então é gosto de cada um, né? Mas confesso que eu gosto um pouco mais até da versatilidade que essa lente com zoom ótico de 10 vezes me traz para o dia a dia e para o celular, principalmente no caso de uma viagem. Eu acho bem interessante você ter uma câmera mais completa, por mais que em algumas ocasiões possa ter algum tipo de perda, mas aí é gosto e necessidade de cada um, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.